Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleide e junto com Rômulo, meu esposo, somos coordenadores dos PGMs da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Dando continuidade ao estudo do livro de John Stott, Como Ser Cristão, hoje veremos no capítulo 4 que fala sobre em que creem os cristãos. E estudaremos a respeito de Deus como Criador, como Soberano e como Pai. O credo apostólico descreve Deus como Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui existem 3 afirmações sobre Deus, que são o Criador, o Sustentador e o Pai. Rômulo dará continuidade, abordando Deus como o Criador. O Criador. O credo niceno acrescenta que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Este é um resumo verdadeiro do que a Bíblia ensina. No princípio, Deus criou os céus e a terra, está em Gênesis 1:1. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Êxodo 20:11. Há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas. 1 Coríntios 8:6. Podemos notar que em todos esses versículos, o que ensina é o fato da criação divina e não o modo. A Bíblia afirma claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. Em nenhum lugar ela nos diz como Ele fez, a não ser que tudo veio a ser pela sua vontade. Apocalipse 4:11. Conforme expresso na sua palavra. Hoje há muitos cristãos que aceitam alguma parte da teoria da evolução e afirmam como uma expressão do ato criador de Deus, embora pela Bíblia seja claramente impossível para um cristão defender uma visão puramente mecanicista da origem e evolução da vida que virtualmente dispense a ação de Deus. Tampouco podemos considerar os seres humanos como nada mais do que animais altamente evoluídos, pois Gênesis 1 e 2 afirmam a criação especial de Adão e Eva, feitos à imagem de Deus, isto é, como um conjunto de características distintas, razão, consciência, vontade e amor, que fazem de nós seres semelhantes a Deus e diferentes dos animais. A própria consciência que temos de nós mesmos é uma afirmação dessa verdade bíblica. Outros cristãos querem entender o conceito de criação especial a tudo que Deus fez e interpretar os 6 dias no sentido literal. Mas provavelmente a maioria de nós considera os dias como representações de estágios da criação e não vê que por forçar outros detalhes, interpretando-os como literais. Afinal, tal rigidez não condiz com o estilo literário deliberadamente estilizado de Gênesis 1. Muito da controvérsia sobre o primeiro capítulo de Gênesis e até do debate entre ciência e religião em geral é, na verdade, desnecessário. Nós mesmos, como cristãos, temos nossa parcela de culpa nisso, pois esquecemos de que a Bíblia não foi planejada por Deus para ser um livro científico. Eu não quero dizer com isso que o relato bíblico é necessariamente incompatível com a ciência, mas sim que os dois são mutuamente complementares e não idênticos. Os seus propósitos são diferentes. O papel da ciência é explicar como as coisas funcionam. A Escritura está preocupada com o porquê. O propósito da palavra de Deus é nos tornar cristãos e não cientistas e conduzir-nos para a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Não foi invenção de Deus revelar nas Escrituras aquilo que os seres humanos poderiam descobrir com sua própria investigação e experimentos. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis revelam particularmente 4 verdades espirituais que nunca poderiam ter sido descobertas pelo método científico. A primeira delas é que Deus criou tudo. Segundo, que Ele criou a partir do nada. Não havia nenhuma matéria-prima eterna como Ele mesmo, na qual Ele pudesse trabalhar. Terceiro, que Ele criou macho e fêmea e os fez à sua própria imagem. Quarto, que tudo o que Ele fez era muito bom. Quando saiu de sua mão estava perfeito. O pecado e o sofrimento foram invasões estrangeiras que se intrometeram nesse seu belo mundo e o estragaram.
Acabamos de ver Deus como Criador. Agora estaremos vendo sobre Deus como o sustentador. O sustentador. Quando o credo fala de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está se referindo não tanto à onipotência de Deus, mas sim ao fato de que Deus controla tudo o que fez. O que ele criou, ele sustém. Ele é o criador e o sustentador de todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis. Deus não deu corda ao universo como se fosse algum brinquedo gigantesco e o deixou correr por conta própria. Não foi assim que ele apitou o começo do jogo e depois simplesmente se retirou para assistir das laterais. Pelo contrário, ele é um Deus imanente em seu universo. Ou seja, ele está presente e ativo em sua criação, continuamente segurando, animando e estabelecendo a ordem, tanto da criação quanto das criaturas. Aliás, o tema dominante da Bíblia inteira talvez seja este: a atuação soberana, interrupta e propositada do Deus Todo-Poderoso. Ao contrário dos ídolos que tinham olhos, ouvidos, bocas e mãos, mas não podiam ver, ouvir, falar nem agir, o nosso Deus é um Deus vivo e ativo. A Bíblia, com seu estilo dramático e cheio de figuras ilustrativas, não nos deixa dúvidas sobre isso. O ar de todo ser vivente está nas mãos de Deus. O trovão é sua voz e o relâmpago seu fogo. Ele faz o sol brilhar e a chuva cair. Alimenta os pássaros do ar e veste os lírios do campo. Faz das nuvens sua carruagem e dos ventos seus mensageiros. Ele faz crescer a grama, suas árvores são bem regadas. Ele acalma a fúria do mar. Conduz as questões das pessoas e os grandes assuntos das nações. Os poderosos impérios da Assíria e da Babilônia, do Egito e da Pérsia, da Grécia e Roma, estavam debaixo do seu controle soberano. Ele chamou Abraão de Ur, onde vivia, libertou os israelitas do Egito, conduziu-os pelo deserto e os acomodou na terra prometida. Deu-lhes juízes e reis, sacerdotes e profetas, e finalmente enviou seu próprio Filho ao mundo para aqui viver, ensinar, morrer e ressuscitar. Por meio dele, estabeleceu seu reino na vida do seu povo. Esse reino desafia a velha ordem como um dos valores radicais e há de se espalhar pelo mundo inteiro antes que Cristo volte e a história chegue ao fim. Por fim, depois de vermos Deus como Criador e como sustentador, veremos agora sobre Deus como o Pai. O Pai. O credo reflete fielmente a Bíblia ao colocar juntos a majestade e a misericórdia de Deus, a sua grandeza e a sua bondade. Ele afirma que o Criador de todas as coisas aceitou ser o Pai daqueles que confiam em Jesus Cristo. Já no Antigo Testamento, Deus era conhecido como o Pai de Israel. Mas quando Jesus veio, esse título se tornou mais pessoal e mais íntimo. O próprio Jesus o usou para se dirigir ou se referir a Deus. Quando tinha 12 anos, ele falou no templo como sendo a casa do meu Pai. Lucas 2,49. E a sua última palavra na cruz foi para entregar o seu espírito nas mãos de seu Pai. Ele não só usou esse nome para Deus, como também nos deu permissão para que fizéssemos o mesmo. Pai. Então é o título distintivo do cristianismo para Deus. O professor Joaquim Jeremias mostra que em nenhum lugar na literatura do antigo judaísmo, um imenso tesouro e muito pouco explorado, encontra-se essa invocação a Deus como Abba. Jesus, por outro lado, sempre a usou quando orava. De modo semelhante, os muçulmanos têm 99 nomes e títulos para Alá: Criador, Sustentador, Provedor, Governador, etc. Mas nenhum deles é Pai. Deus, quem sabe, gostaria que esse fosse o número 100. Deus, no entanto, não é o Pai de todos os homens e de todas as mulheres indiscriminadamente. Ele é, com certeza, o Criador de todos eles. Todos os seres humanos são sua descendência, no sentido de que são suas criaturas. Mas o título Pai, Jesus ensinou especialmente para os seus discípulos. E tanto Paulo quanto João deixaram claro que é somente por meio do eterno Filho de Deus
que nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus e membros legítimos de sua família. Aos que recebam, isto é, Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está em João 1,12. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. A paternidade universal de Deus e a irmandade universal dos seres humanos, de que tanto ouvimos falar, é potencial, não real. Ela não pode vir a existir enquanto todo homem e toda mulher não se submeterem a Jesus Cristo e não nascerem de novo. Seria difícil enxergar quando se fala do imenso privilégio de que temos como membros da família de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. E que de fato somos. Está em 1 João 3,1. Somente agora podemos orar de fato, porque só agora estamos de fato nos relacionando com Deus como nosso Pai. Ele também nos dá a paz ao confiarmos nele. Pois com tal Pai, como podemos temer? Não se preocupem. Jesus costumava dizer com sua vida, com sua comida, com a roupa, com o amanhã, o Pai Celestial sabe. Era o seu antídoto para a ansiedade. Então é nosso dever, assim como nosso privilégio, confiar em Deus. Quem é filho de Deus não tem por que choramingar ou resmungar. Dúvida e descontentamento são atitudes apropriadas para quem é filho de Deus. Nós devemos aprender a confiar e obedecer a esse Pai de amor, sabedoria e poder infinitos. Talvez dependência seja a palavra certa para finalizar este capítulo. Já que Deus é nosso Criador e sustentador, nós dependemos dele, pois somos suas criaturas. E se ele é também nosso Pai Celestial, então nós dependemos dele, pois somos seus filhos. Temos, portanto, duas boas razões para encará-lo com humilde confiança. Depender de um Deus assim é uma grande honra. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo do livro de John Stott. Espero que vocês tenham sido bastante abençoados. Realmente é uma bênção podermos estar juntos, desfrutando de estudos, de conhecimentos que Deus nos proporciona. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ter um bom aproveitamento de tudo isso que está sendo ministrado aos seus corações através do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês.